Para chamar as partes do data frame, a gente já sabe, só para relembrando, né? Você chama como se fosse uma matriz. Então, education 3,4 chama o item da linha 3, coluna 4. Se eu quiser chamar education linha 3 inteira, eu digito aqui, education 3, e sem nada depois da vírgula. Se eu quiser chamar a quarta coluna, eu vou chamar a quarta coluna, que no caso é a renda per capita em 1973, certo? Então, se quisermos eliminar uma linha, o que eu faço para eliminar uma linha? Eu coloco um sinal de menos na frente. Então, eu posso estar interessado em eliminar a quarta, ou uma linha ou uma coluna, né? Aqui eu estou interessado em eliminar a quarta coluna do data frame educação. Só que como o data frame é muito grande, eu vou eliminar uma coluna, então tem um monte de linha, eu vou escrever head, certo? Eu vou chamar só as 6 primeiras linhas. Então, na sequência, o que ele fez? Ele pegou a educação, eliminou a quarta coluna e chamou só as 6 primeiras linhas desse rapaz. E o resultado é esse aqui. Tá vendo? Ó? Então, quem era a quarta coluna? Não lembro quem era a quarta coluna, mas é alguém que eu chamei aqui atrás, né? Não? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a quarta coluna era esse rapaz aqui, ó. Então, a quarta coluna é a renda per capita em 1973. Então, a renda per capita caiu. Né? Ela saiu aqui da minha tabela aqui embaixo. Se desejarmos remover ou chamar mais de uma coluna ou linha ao mesmo tempo, é preciso usar a função C. Por que você precisa usar a função C? Porque se você for colocando vírgulas ali dentro daqueles colchetes, só pode ter uma vírgula dentro de um colchete numa chamada de matriz ou de data frame, certo? E essa vírgula separa a linha da coluna, certo? Então, quando você colocou o colchete do lado de um data frame ou de uma matriz, o interpretador espera achar uma vírgula aqui no meio. O que está antes da vírgula ele vai chamar de linha e o que está depois ele vai chamar de coluna. Se você quer várias linhas ou várias colunas, você cria um C, abre parênteses e lista todas as linhas, todos os índices que você quer, com os quais você quer trabalhar. Vamos lá. Por exemplo, o que eu estou fazendo? Ó, agora, nesse comando aqui, eu vou remover aqui, education, tá vendo? Abre colchetes. O que tem dentro dos colchetes? Tem uma vírgula. Antes da vírgula não tem nada, quer dizer que as linhas são todas as linhas, não tem frescura com a linha. Mas eu tenho uma restrição sobre colunas. Tem um sinal negativo na frente do C. Isso quer dizer o quê? Que essas colunas serão subtraídas, removidas, certo? E as linhas são linhas de 3 a 5, olha só que interessante. Observa que entre o 3 e o 5 tem 2 pontos. Quando o interpretador do R achar 2 números inteiros e 2 pontos entre eles, ele vai construir uma sequência numérica entre um e outro. Então, quando ele acha 3, 2.5, ele vai reconstruir 3, 4, 5, como está escrito aqui embaixo, tá vendo? Ó? É isso que ele vai transformar. Ele vai transformar o 3, 2.5 em 3, 4, 5. Se você escrever, sei lá, 1, 2.20, ele vai gerar uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, até 20, certo? Então, esses 2 pontos, ele acaba sendo uma maneira fácil de você construir essas sequências numéricas. Bacana? Então tá. Então eu quero que ele remova, sinal negativo, as variáveis de 3 a 5 e que publique somente as 6 primeiras linhas desse resultado. Vamos lá. Executando. Quem eram as variáveis de 3 a 5? Vamos lá. Eu preciso digitar um str para eu saber aqui quem era. Vou fazer aqui um str education, só para a gente saber. Então de 3 a 5, 1, 2, 3... 3 é residência, renda e o reside 18. Esses são 3 a 5, tá bom? Então, quando você executar essa linha de cá, ele não vai mostrar nem a residência, nem o reside 18, nem o certo? É isso, ele não vai mostrar só o investimento, o estado e a região macroeconômica onde está aquela unidade da federação. Tá bom, pessoal? É isso. Então, é assim que a gente faz para omitir linhas e omitir colunas no data frame. Observa que eu não estou fazendo uma atribuição, né? Quer dizer que o data frame education, quando eu fiz aquilo daquele jeito, o data frame education ele tá como tá. Eu só mostrei uma parte dele, mas eu não apaguei de fato aquelas linhas e colunas. Para que eu apague as linhas e colunas, eu preciso fazer uma atribuição. Veja só. O que eu quero dizer aqui, ó, quando você faz, se eu escrevo esse código aqui, ó, olhem, presta atenção no que eu estou fazendo.
Se eu escrevo isso aqui, education menos patati patatá, certo? Executei. Aqui apareceu todo mundo, aqui tem 50 linhas, certo? Tudo certo. Se eu chamo agora o education, apareceu todo mundo de volta. Então quer dizer que aquelas informações ali, aquelas colunas que foram omitidas, elas não foram perdidas de verdade. Eu só chamei o DataFrame omitindo aquelas colunas. Se eu quiser apagar essas colunas no DataFrame original, se eu quiser abandonar, jogar fora a informação, certo? Eu tenho que fazer uma atribuição. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Ao invés de simplesmente chamar essa linha aqui, eu tenho que escrever education igual a, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai filtrar, vai eliminar uma parte, algumas colunas do DataFrame Educação e vai sobrescrever ao próprio DataFrame Educação com o qual ele estava trabalhando. Eu não vou fazer isso, tá certo? Porque eu não tenho interesse em apagar a informação, tá bom? E não recomendo que vocês façam nunca.